Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa segunda-feira. Hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos, sobre política, saúde, economia, os nossos assuntos internacionais, previsão do tempo e muito mais. E tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Da Hora dessa segunda-feira. Semana começando e quando a segunda chega, você já sabe, chega também nosso convidado especial de toda segunda, Luciano Clever. Tudo bem, Luciano? Graças a Deus. Tudo certo no final de semana? Graças a Deus. Viajando, né? Viajando. Vamos estar de volta aqui com o Gabriel, os dois, né? Gabriel e Gabriel. O Rochelle está em casa, um abraço para você. Muito bom estar de volta, estar aqui com a nossa audiência. É isso, como o Luciano adiantou aqui, dividindo a bancada conosco, tá? O meu xará, Gabriel Henrique, a Rochelle tá com um probleminha de saúde e o Gabriel tá aqui substituindo a altura. Tudo certo, Gabriel? Final de semana foi bom? Gabriel, foi incrível, tudo bom com você. Dia do comerciário hoje, né? Então, parabenizar a todos que fazem parte aí do comércio. Dia também do farmacêutico, então... Parabéns a todos. O comércio que movimenta a economia, né? Eu acho que não existe economia sem o comércio, né, Luciano? E é um que está muito combalido, né? O comércio está tendo uma dificuldade enorme. Já tem gente aí fazendo Natal, antecipando o Natal para ver se faz as vendas. Ainda tem dia das crianças. Hoje, por né? exemplo, muitas lojas não estão fechando porque sabem que um feriado é um prejuízo. Então, preferem pagar dobrado para os seus trabalhadores, porque no feriado quem trabalha tem que receber dobrado, para continuar vendendo, né? Para mostrar que realmente está um cenário complicado, né? Para continuar existindo, né? Exatamente. E para a gente iniciar a nossa edição dessa segunda, confira a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui no nosso estado. Olá, para os próximos dias aqui no estado do Ceará, o indicativo é de estabilidade atmosférica. Isso quer dizer que há poucas chances de chuva nas macro-regiões do estado. Entretanto, amanhã, terça-feira, é esperado ainda uma baixa possibilidade de chuva no litoral de Fortaleza. Nas outras macro-regiões, apenas é esperado as mudanças de nebulosidade ao longo do dia. Para esta segunda e terça-feira, é esperado os maiores valores de temperatura, chegando a cerca de 38 e 40 graus, principalmente na Ibiapaba, Sertão Central, Inhamuns, Cariri e Jaguaribana. Das demais macro-regiões, que estão lá na faixa litorânea, é esperado temperaturas variando de no máximo 33 graus. Em relação à umidade relativa do ar, é esperado valores baixos em todo o centro-sul do estado, tanto para hoje, segunda-feira, como também amanhã, terça-feira. Em relação aos ventos, é esperado valores entre 40 e 45 na faixa litorânea e também nas áreas de serra com rajadas. Siga acompanhando as nossas previsões nas redes sociais, a FONSEMI e também no nosso aplicativo FONSEMI Tempo. Além disso, né, pessoal? Muito vento, né? Muito vento. Além disso, você conferiu a previsão do tempo aí para hoje e para os próximos dias aqui no nosso estado. Aquela onda de calor, Luciano e Gabriel, que a gente vem apontando desde a semana passada e que deve terminar amanhã, ainda vai deixar algumas partes do país sofrendo bastante. Por exemplo, como eu falei mais cedo hoje no nosso União News, Cuiabá, capital mato-grossense, deve chegar à máxima de 43 graus amanhã. Puts. É muita coisa. Se aqui, 43 graus, que é uma cidade litorânea, que tem muito vento, já é muito quente, imagina aí em Cuiabá, que é cerrado. Mas qual é que está a nossa temperatura em Fortaleza? Rapaz, tá alta, mas eu acho que não chega nos 43 graus, não. Eu estive em Sobral esse fim de semana, 36 graus. Caramba, todo mundo em Sobral reclamando. A nossa direção está informando que é 30 graus parcial aqui a temperatura. Está 30 e graus tá em quente, Fortaleza, né?
E ninguém está muito achando isso uma coisa cômoda. Em Sobral, fui almoçar no restaurante, eu peguei a temperatura 36 graus. Eu vi que estava quente demais. Rapaz, que temperatura. É bom que a comida não esfria, daqui? né? Agora, vai dormir em Sobral se não tiver um ar-condicionado? Um negócio doido. Você abre a janela, que é para ver se entra uma fresca, né? Aí a fresca que vem é um monte de muriçoca. Aí são duas coisas horrorosas nesse momento em Sobral. O calor, que está enorme, vi vários membros de lá, neguinho com ventilador queimando, gente andando com água, espirrando água na cabeça e muita muriçoca. Pois é, graças a Deus, Fortaleza não está dentro dessa loucura, nesse né? nível. Mas não está muito bem não, aqui também a temperatura. E você adiantou aí uma coisa muito importante. Gente, vamos se hidratar. Além de fazer bem à saúde, obviamente, ajuda a passar por esse calor, porque é um perrengue. Ontem, imagens do Rio de Janeiro, que chegou a registrar 47 graus em Ipanema, a praia lotadíssima. Lotadíssima. Pelo menos tem uma praia ali. Pelo menos lá tem uma praia para os cidadãos cariocas se refrescarem, né? Com certeza. E a gente vai começar falando sobre o cenário político local, porque a ex-prefeita de Fortaleza e atual deputada federal, Luiziane Lins, afirmou que o petista Eumano de Freitas só é hoje governador porque fez parte de um projeto iniciado por ela em 2005 e foi candidato à prefeitura de Fortaleza em 2012. Lançado por ela, vale lembrar também que Luiziane espera cravar seu nome na disputa pelo PT Ceará, com o apoio de Lula e do governador do Ceará. Há também movimentos para lançar o presidente da Assembleia, deputado estadual, Evandro Leitão, que já saiu do PDT e pode se filiar ao PT a qualquer momento com o apoio de Camilo Santana. E toda segunda a gente batendo na mesma tecla desse jogo político, né? A Loura sabe se posicionar, né? É mestra em comunicação. Segunda-feira já falávamos sobre isso e o assunto rende manchetes, rende um burburinho. Acho que rende quase um bloco aqui da hora, só essa corrida eleitoral. A Loura eleitoral. está certa. Porque assim, o PT, faça-se uma homenagem ao PT, né, na justiça, talvez seja o único partido no Brasil que seja um partido orgânico, que se reúne, que não seja apenas um carimbador de candidatura, um cartório. Não, ele tem vida própria, né? Não se reúne apenas na época das campanhas. Aí o que a Loura diz? Poxa, nós temos um partido que é histórico. Eu tenho vivência nesse partido. Apanhei com esse partido, por exemplo, na época do Petrolão, dos grandes escândalos, e a Loura estava aqui sendo candidata com desempenho ruim, porque o partido como um todo estava em desempenho ruim, mas ela ali, firme, fiel, né, honestamente agarrada ao partido. Aí, de repente, ela que está sempre aí, foi prefeita, vice-prefeita, e uma boa votação em Fortaleza, uma das mais bem votadas em Fortaleza, de repente, quando o PT volta ao poder com o Lula, porque o Camilo talvez fosse o menos petista dos governadores. O petista tinha um discurso que não era... O Camilo tinha um discurso que não era bem petista. E aí, porque o petismo também estava meio, né? Agora que o petismo ressurge, o Camilo ressurge como um grande líder do Ceará e à frente do PT. O que a Loura está dizendo? Puxa, eu tenho história dentro do partido, vamos discutir para o partido. Que é uma coisa assim, nada contra Evandro Leitão, ele está correto, é um grande nome. Agora, assim, ele estava até ontem dentro do PDT. Aquela coisa, parece que o partido não tem muita importância. A justiça coloca uma camisa de força para os candidatos e deveria ser, olha, para ver se tenta, vocês têm que ser fiéis ao partido. Tanto que se você mudar de partido, você pode perder o mandato. E para você se candidatar, tem que ter um partido. Aí, de repente, você não consegue mais espaço dentro do partido, e aí pode ser até entender, puxa, isso não é um pouco democrático, né? Como você não encontra espaço dentro do partido, você vai para outro canto. E aí está aqui o Evandro Leitão como um João de Barro, tomando o ninho lá que a Loura achava que era dela. E o PT já tinha 4 nomes. Tinha o Arthur Bruno, a Larissa Gaspar, que quer se contrapor, é também uma mulher que quer se colocar como a novidade dentro do PT. Então tinha Arthur Bruno, Larissa Gaspar, o Guilherme Sampaio e a Loura. E agora chega o Evandro Leitão vindo do PDT para tomar o berço da Loura. E a Loura grita, olha, se esperneia
a vaga tem que ser minha, esquisito esse negócio, vi um cara, cai de paraquedas e vai ser candidato do PT. Qual é o histórico? Nunca o Evandro Leitão disputou qualquer cargo pelo PT. Se bem que a história dele não é tão grande, né? É recente. A Loura não. Desde sempre, fundadora do PT, brigou, amores e dores do PT, ela viveu. E até Larissa. Larissa também já está mais há algum tempo, mas é novata dentro do partido. Ao contrário, por exemplo, de Arthur Bruno, do Guilherme, esses não são históricos, né? E a Loura tem um histórico de disputa dentro do PT, de enfrentamento a poderosos. Só que hoje o poder está um pouco diferente. O Lula, por exemplo, não venceu com 7-1. Venceu ali na margem, né, na coisa curta. Então ele não está com esse poder todo. E não tem mais aquele vigor de também impor. Então hoje, quem manda no cenário, manda mesmo no cenário político brasileiro, que tem prestígio e a Loura vai depender, acho que está brigando com ele, está tipo assim, Camilo, o que é isso? Porque já aconteceu, na verdade, na última eleição para a prefeitura, deixaram a Loura às traças. O PT, na verdade, houve um apoio ali informal ao Sarto, porque era o projeto como um todo. Camilo tinha compromisso com os Ferreira Gomes e apoiaram o Sarto. A Loura apanhou igual o carinha para tirar o choco, né? Porque ela estava na frente, tinha que apanhar, o Sarto bateu pra caramba na Loura. Então ela agora, puxa, é minha vez de novo. E aí vem com essa historinha. Eu coloquei o Elmano, se não fosse eu lá atrás de indicar o Elmano, hoje ele não seria governador. Loura, é assim, tem razão em parte e em parte. Você trouxe o Elmano para a ribalta, mas não conseguiu elegê-lo. Camilo trouxe o Elmano para um teatro, para um palco maior e elegeu. Então, se o Elmano tiver gratidão, tem que ser tanto a Loura e também a Camilo. Mas a Camilo, porque Camilo o elegeu e a Loura não, apenas o catapultou para o cenário político. E essa história aí dessa disputa dentro do Partido dos Trabalhadores e dessa, pode-se dizer assim, meritocracia pelo tempo em que a Luiziane já está aí à frente do partido, pode pegar mal lá dentro, se o Evandro Leitão for realmente o candidato do PT? Hoje, como o Camilo manda e desmanda dentro do partido, tem ao seu lado o Guimarães, que é uma outra fortaleza histórico, né? O Guimarães é fundador do PT e tem história, goste ou não dele, é um cara que sempre lutou pelo partido, participou de todas as organizações, das coisas boas, das coisas ruins, até das denúncias de corrupção, né? A Loura não teve. O Guimarães teve a história que marcou a vida dele, que foi a história do escândalo do assessor dele com dinheiro na cueca, logo que o PT assumiu pela primeira vez o partido em nível nacional. Então, isso aí eu acho que se resolve, mas a militância vai berrar, né? Assim, olha, o que é isso? Mas o Camilo, que é muito hábil, né? Ele pode, olha, a militância vem para cá, com chêmara, ele está no ministério, tem força, o Guimarães tem força, e pode chegar para a Loura, talvez ela queira isso também, né? Loura, vamos fazer o seguinte, tu vai ser senadora. Aí rima, né? Senadora. Se bem que governadora também, não vai prefeita não, né? Senadora. Pode ser que ela mostrando força, eu acho que ela não vai ter força suficiente, ao contrário do que ocorreu lá atrás, para impor a sua candidatura. Acho que dessa vez ela não tem base suficiente. Acho que o Camilo foi, né, governador durante 2 anos, foi se tomando 8 anos, né, 2 mandatos, me perdoe, né? E foi formando isso daí e foi comendo a Loura, né, pelas beiradas. É isso. E olha, ainda falando em política, um vídeo que rondou aí todas as redes sociais na última semana com uma fala do presidente da Câmara Municipal de Jucás, o município do Ceará, o vereador Eude Lucas, causou muita indignação. Tá rondando, eu digo, eu acho que eu era autista, só porque meu pai tirava autista na peia. No meu tempo tirava autista era na chibata. Eu era um menino meio traquino. Isso mostra o nível desse vereador que preside a Câmara Municipal de Jucá. E eu, como pai de autista, não poderia me calar diante de uma declaração absurda
infeliz e de forma irresponsável como representante do povo. Vereador, hoje você merece chibata, não é para tirar o autismo não, é para tirar Vossa Excelência dessa cadeira que você ocupa. Chibata nas urnas no ano que vem, porque não é nível de um vereador ocupar uma cadeira de um parlamento, principalmente da presidência, e se referir ao autismo que se tira na chibata. Então Vossa Excelência merece sim chibata nas urnas, porque Vossa Excelência não merece a cadeira que ocupa. E eu venho aqui finalizar. Lave a sua boca quando vim falar do autismo, quando vim falar dos autistas. E eu quero aqui fazer uma menção para esta casa de repúdio a este vereador que se refere ao autismo dessa forma, tá certo? Então, mais uma vez eu termino, senhor presidente. Vossa Excelência merece chibata ano que vem para sair dessa cadeira que Vossa Excelência não merece ocupar e representar o povo de vossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. E aí, Luciano? Isso aí é um pai de um autista, né? Eu nunca vi um ataque tão cruel, feroz e concentrado contra um autista como neste caso do presidente da Câmara de Jucás. Não conheço, não tenho procuração e apenas analiso o que um meio de comunicação, o que uma circunstância como a atual, o que nós vivemos, uma sociedade da lacração, do julgamento sumário. O que aconteceu, contextualização, o jornal Povo trouxe uma manchete que eu achei canalha, porque você lê a matéria e não vê que ele não defende que o autismo seja curado. Coloca ácido porque não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura. Em nenhum momento ele defende isso, ele ali é vítima. Ele ouviu uma reportagem, recentemente veio tomando o corpo, né? Porque a Letícia Sabatella, grande atriz, bonita, célebre, revelou que foi diagnosticado um diagnóstico tardio de autismo. Aí ele disse, eu vendo que esses atores, que essa atriz está falando, eu também sou autista. Ele diz, era autista. O que ele está dizendo? Ele se identificou, ele está revelando. Só que ele está com um riso nervoso, ele se expressa mal para dizer que ele também tinha esses mesmos sintomas, só que o seu pai, que era ignorante, que não sabia o que era aquilo, achava que era apenas traquinagem, dava a chibata nele. Então ele foi na chibata, recebeu chibatada para ser curado do autismo. E agora esse senhor, que é pai de um autista, que poderia, eu vejo ali, eu que não tenho muito conhecimento, mas fui ler quais são os sintomas, e tenho amigos que têm também diagnóstico de autismo leve, qual é o problema que ele tem? Primeiro, ele não tem empatia, porque me disseram, não, Luciano, mas ele estava rindo, como se fosse debochando. É um dos sintomas do autismo, a falta de empatia, essa coisa com a realidade. A outra, muito séria, a dificuldade de comunicação. Ele se expressou muito mal, mas qualquer um que não esteja com o ódio dentro do coração e que não seja levado pela essa vibe da lacração, do julgamento sumário, vai entender que ali era uma vítima que levou chibatada por um pai ignorante e agora leva chibatada até por esse que diz que é pai de autista e que deveria conhecer os seus sintomas. O autismo leve é muito difícil de ser diagnosticado. Só agora é que está havendo esse movimento, porque está havendo mais conhecimento. E a Letícia Sabatella é uma privilegiada diante desse coitado, lá de Jucás, uma cidade pequena do interior do Ceará. Ele foi vítima de um pai ignorante, que não sabia nem que tinha o autismo leve. E poucos de nós sabemos disso. O problema é que quando nós pensamos em autismo, pensamos sempre numa criança e com autismo severo, que você identifica logo que alguma coisa está esquisita ali. Esquisita que eu digo no sentido de não estar dentro dos padrões que nós estamos acostumados. E há pelo menos 3 graus. Há um espectro, por isso que hoje é chamado de espectro do autismo. Porque você tem o mais leve, o moderado e o severo. Isso em várias doenças. Isso aqui é só para a gente colocar didaticamente nessas 3 fases. Então, tem pessoas que têm vida autônoma. Porque o que caracteriza sempre um autista? Vai sempre precisar de suporte, de ajuda de alguém. E aquele que tem os sintomas leves,
ele tem uma possibilidade de ter uma vida autônoma, mas é também vítima, é também usuário, né? Ele é também um cara que tem essa doença. Eu vi claramente ali, primeiro pelas palavras dele, ele revelando, pelo que eu vi, e como é que se faz o diagnóstico? Ele também é um ignorante, ele não sabia que era autista. As palavras dele dizem, pelo que eu vi, eu também era autista. E é assim que o diagnóstico tardio se dá. E como é que é feito isso hoje, assim, para a nossa audiência? Se você acha, hoje já tem sites por aí que faz, pelo menos, você faz um exame. Mas geralmente é uma bateria, múltiplos médicos, né? Psiquiatra, psicólogo, tem nutricionista até, né? Tem vários médicos que você se reúne para ver os fatores, os sintomas, e você tentar se tratar. Não há cura, ele não foi curado e ele nem está defendendo que a cura se dê na chibata. Não, ele está dizendo que ele, agora, se sabendo autista, foi vítima de uma ignorância e de uma crueldade do seu pai, que talvez não fosse nem por maldade. Não, eu vou corrigir esse menino, senão ele vai ser outra coisa. E achou que na cabeça dele tinha que bater no rapaz. E está esse outro, com a linguagem violenta. Quem merece chibata é você. E eu vi muitos deputados, vou citar o deputado Danilo Forte, entrou logo, se aligerou e condenou nota de repúdio. Eu vi o próprio Leitão, que a gente falava agora, nota de repúdio. Eu vi uma deputada na Assembleia também, lave a boca com essa expressão. E são pessoas que se dizem conhecedoras e solidárias, né, e com empatia aos autistas, mas acho que só para crianças, para os filhos dele. Quando é um adulto, que ele não sabia nem que era autista, e se revela e demonstra os sintomas, como no riso nervoso, porque a pessoa geralmente, por causa do preconceito, não quer se dizer autista. O riso dele era, eu acho que era autista, e eu apanhei, era na chibata que tratava o autismo. Lamentável a nossa sociedade, que faz um julgamento severo e muito aligerado, sem ouvir nada, ouve aquilo ali descontextualizado e tenta lacrar, descer o cacete nas pessoas. É isso. E o Supremo Tribunal Federal começou a votar nesta sexta-feira, em plenário virtual, a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, em uma sessão que foi suspensa após a solicitação de um ministro para realizá-la de forma presencial em uma data ainda a definir. A ministra Rosa Weber deu um voto a favor, o único manifesto durante a primeira sessão, realizada de forma virtual. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, votou nesta sexta-feira a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Relatora do processo, a magistrada destacou em sua manifestação que a criminalização da conduta de interromper voluntariamente a gestação sem restrição não passa no teste da sub-regra da necessidade, por atingir o núcleo dos direitos das mulheres à liberdade, à autodeterminação, à intimidade, à liberdade reprodutiva e à sua dignidade. Este foi o único voto nesta primeira sessão, realizada de forma virtual. A votação foi suspensa logo em seguida, a pedido do ministro Roberto Barroso, que vai ser empossado no cargo de presidente do STF na próxima quinta-feira, para que a plenária fosse realizada de forma presencial. O tribunal agora deve decidir uma data para seguir com a votação, com as manifestações dos outros 10 juízes da corte. Atualmente, o aborto voluntário é considerado crime com penas de até 4 anos de prisão e é permitido apenas quando há risco à vida da mãe, má formação do feto ou quando a gravidez é resultado de um estupro. Caso o STF alcance maioria para a descriminalização do aborto, pessoas que realizarem o procedimento até 12 semanas de gestação não poderão ser punidas judicialmente. Isso não significa, porém, que o sistema público de saúde deva oferecer o procedimento. Luciano, na volta do intervalo você faz o seu comentário, porque agora nosso tempo desse primeiro bloco... Você abortou meu comentário, estourou, né? Mas fique aí que já o da hora dessa segunda-feira está de volta. E o da hora dessa segunda-feira está de volta. E como falamos no bloco anterior, Luciano, suas considerações sobre o vídeo. Há muita coisa. Rosa Weber é a atual presidente do STF e vai entrar em aposentadoria.
e quer deixar sua marca, Rosa Weber, como a ministra parteira. Ela colocou aquilo no virtual, mas sabia que seria presencial. O que ela quis, garantir o voto dela, o voto de uma militante, porque ela poderia se isentar, está saindo, fica para a próxima pessoa que assumir no lugar dela, para a próxima composição do STF. Mas não. Já existe no Brasil uma configuração legal que trata disso. E quais são os casos que são permitidos fazer o aborto? Porque ninguém é forçado a fazer sexo. Mas se por acaso a mulher for forçada a fazer sexo, a lei protege. Embora eu ache imoral. Porque a mulher é vítima de um estupro e o fruto daquilo dali terá uma punição muito maior. Perde a vida. Ela perdeu a dignidade, foi estuprada, enquanto que, se ela engravidar, o filho que ela teria vai perder a vida. Muito bem, teve uma discussão, ela diz assim, como o discurso da Rosa é realmente raso, porque ela apenas repete os chavões das feministas. O que acontece com ele falando? O Congresso já fez isso daí. O pessoal perdeu lá. Aí costuma fazer aquilo que eu acho antidemocrático, quando não ganha no voto, lá no Congresso, apela ao tapetão, vai ao STF. E aí o STF quer sobrepujar o Congresso. Quem tem voto, quem decide, quem legisla, é quem tem mandato, é quem representa o povo. A dona Rosa Weber, assim como os demais, estão ali para resguardar a Constituição, aquilo que foi votado, que foi aprovado, que foi legislado. Mas o STF tem passado, tem 5 coisas aí. O aborto, o porte de armas, a droga, o marco temporal e agora o imposto sindical, tudo que foi já assunto tratado no Congresso. E aí o STF passa por cima, graças a Deus está havendo um movimento de reação, o Senado já está colocando coisa lá para se contrapor a essa ânsia legisladora do STF. E a dona Rosa Weber, seu discursinho dela, faz questão, como ficou claro, deixou o voto, abre, ela era presidente, portanto ela pode pautar, fez questão de pautar o aborto e deixar consignado o seu voto, que vai valer mesmo quando ela estiver aposentada. Ela é uma militante da causa, só justifica isso. E está provado, porque foi o PSOL que entrou com esse remédio constitucional para permitir que, em um prazo aí, possa fazer aborto. E agora a filha, foi revelado que a filha da Rosa Weber está se filiando ao PSOL, que é uma costela do PT. O PT, quando começou a perder o rumo no poder com as corrupções, gente que não concordou com isso criou o PSOL, uma ala ainda mais radical. Discurso feminista. Porque não tem, a Rosa Weber diz, a ciência não sabe ainda quando é que começa a vida. Então, é mais uma forma de dizer, como nós não temos exatamente o marco onde é que começa a vida, você não pode simplesmente dizer, a partir da 12ª, até a 12ª semana. Eu lembro bem de um discurso de um jornalista agnóstico judeu, num confronto com o Papa João XXIII. E o Papa, o jornalista, olha, o que tem ali não se sabe, há uma dúvida se tem ainda vida ou não. E o Papa disse, só em ter a dúvida se existe vida ali, deve ter a proteção. A lei brasileira tem um estatuto do ser que está dentro do ventre. Tem direitos já. Mas aí vem o aborto e acaba com esse direito, como se dissesse, não, é porque a mulher deve decidir. A mulher deve decidir até antes de fazer sexo e de procriar, de não ter os cuidados. Porque me pergunta assim, olha, não será mais crime, mas e agora? Então o SUS vai atender esse pessoal? O SUS não está tendo condições nem para aquelas coisas da vida, imagina para as coisas da morte. E volto para o Papa. Quando é que começa a vida, essa discussão? Olha, o que é certo é que quando se junta o sêmen com o óvulo, se não houver uma interrupção, se não houver uma interferência externa, inexoravelmente será um ser humano pleno de direitos e que, portanto, o Estado não pode chegar e dizer,
Ah, mas o direito da mulher? A mulher tem o direito sobre o seu corpo, faz dele o que quiser. Agora, não tem o direito sobre o corpo dos outros, mesmo que esteja no interior do seu ventre. E o Lula admitiu que o PT tem laços com partidos comunistas da China. É sempre uma alegria poder receber um país irmão. Um país com quem mantemos uma relação extraordinária, não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista político. O meu partido é um partido que tem uma forte relação com o Partido Comunista Chinês. Eu próprio já fui à China como dirigente partidário antes de ser presidente da República. E queria que fosse transmitido ao povo chinês e ao governo chinês que nós temos toda a boa vontade e a disposição de estabelecermos cada vez mais uma relação mais forte com a China. E aí, Luciano? Bom, estabelecer relação forte com a China não tem nenhum problema. O problema é com a ideologia, tá? Enquanto são relações comerciais, o Brasil não pode estar fora. A China comanda a economia do mundo. Pelo menos ela influencia a economia do mundo. E graças à China, nós temos uma economia que ainda se sustenta com o agronegócio, com as commodities, com o minério. Se a China não comprar isso de nós, ia ser um Deus nos acuda. Então, em relação a isso, tudo bem. O ruim é você ver o Lula como um sabujo, um puxa-saco, um lambe-botas do Partido Comunista Chinês, do comunismo, que o tempo todo na campanha ele negava. Não, nós não somos comunistas. O outro lado, né, os adversários, é comunista, temos que combater o comunismo. E dizer que não. Depois, quando se elege, Lula dizia que era contra o aborto. Uma das primeiras medidas do governo dele foi sair de um acordo que tem internacional contra o aborto. Tirou o Brasil. E agora, no governo dele, nós estamos discutindo a ampliação do direito ao aborto, a descriminalização do aborto. Nós vimos o governo dizendo que, olha, essa história estão dizendo que eu quero banheiro unissex, não sei se já debateram aqui, se estava na pauta, né? Está na pauta ainda, vamos falar. Vou guardar para mais na frente a gente falar sobre isso daí. O certo é que, na campanha não se podia dizer que Lula era amigo de ditadores. E Lula, assim que governa, chama o ditador para o colo, que era o Chávez, e ajuda Ortega, que é ditador na Nicarágua, que vai a Cuba, né, e refaz o acordo com Venezuela, que é uma ditadura, reforça a relação com Cuba, que é uma ditadura. Noruega não tem mesmo o que dar, a não ser o apoio dele, que ele dá para o Noruega, que é um ditador lá na Nicarágua. O Putin não vai ser preso, e a Cuba, e China, e o tempo todo querendo puxar o saco dos chineses. Se fosse só no aspecto comercial, pode fazer isso à vontade. Pode puxar o saco, não puxar o saco, quer puxar a carroça, dizia um antigo amigo meu, né? Mas essa coisa de ficar dizendo, e agora está confirmando, né? Primeiro, tudo aquilo que ele negava na campanha está se confirmando. O meu partido sempre teve uma grande intimidade, uma associação de ideias com o Partido Comunista Chinês, que comanda a ditadura na China. É isso. E uma dúvida agora que eu estava tendo, porque a gente costuma falar muito da economia dos nossos irmãos aqui, no da hora nos nossos assuntos internacionais. Se eleito, o Javier Milei, candidato à presidência da Argentina, disse que não deseja fazer negócio com a China e nem com o Brasil. Como é que você enxerga isso, já que você falou tanto da importância de fazer negócio, claro, tirando a ideologia com a China, que atualmente acho que não tem dúvidas que é a maior economia do país, né? Ou do planeta, perdão. É uma cegueira ideológica e que ele não vai conseguir fazer. Mesmo porque a Argentina vai ter que se levantar. A Argentina está num buraco. Os argentinos não estão mais comprando carne, não estão mais comendo carne. A carne de gado sumiu.
da mesa dos argentinos. O outro aqui prometia a picanha. Também continua desaparecida. Lá não é nem a picanha, a carne, e é um país produtor de gado, argentino, de belos cortes. Alguns cortes a gente traz de lá da Argentina, importa deles. Desapareceu. Então, a Argentina está com mais de 100%, 120% de inflação ao ano. A Argentina, no último mês aqui, agosto, estava 12% de inflação no mês. Nós, brasileiros, estamos sofrendo com uma inflação de 5%, 6% ao ano. Os caras estão tendo o dobro, estão tendo ao mês, mais que o dobro da inflação anual. Nossa, e nós estamos sofrendo com essa inflação. Nós sentimos na pele a dificuldade do poder de compra da nossa moeda. Então, como é que ele vai se reerguer, a Argentina, se não fizer parceria com o Brasil, se não fizer parceria com a China? É estupidez, é cegueira ideológica, a mesma como o do outro, é o lado inverso, né? É o sinal trocado, a mesma cegueira com o sinal trocado. Pode ser que ele esteja dizendo isso para ganhar voto, como Lula fez também. Logo que ele assumir, se ele ganhar, ele vai ter que sentar e conversar com o Lula. Não para ele se fazer assim, puxar o saco do Lula, como o Lula puxa o saco dos chineses, mas conversar. Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser o nosso comércio? E vai ter que conversar com a China também. Se ele for amanhã um grande país, grande economia, aí ele pode pensar em escolher os seus parceiros. Hoje não tem como. A Argentina está no buraco e ele depende da economia internacional. Até porque o real está muito presente, né, dentro da Argentina. Muitos comércios dão até um descontozinho para quem pagar em real, né? Porque a moeda deles acabou, não existe mais. É por isso que na campanha ele está falando de dolarizar. Vai ser dólar agora na Argentina. Porque a moeda perdeu valor, não tem valor nenhum. E você, o que é que você acha dessa medida de dolarizar? Olha, eu acho que ela não é sustentável durante muito tempo. Ela pode servir como uma transição, como uma transição. Aqui nós criamos, não era um dólar, mas nós criamos a tal da URP, né, que não sei se vocês se lembram, FHC. Foi uma engenharia econômica. Eu era muito novo. Era uma bagunça, né, mas a história. Era uma bagunça o país. Igual a bagunça que está acontecendo na Argentina. A inflação louca, disparada. A moeda ficava mudando de nome o tempo todo e cortava 3-0, mais 3-0, mais 3-0. Você não tinha... de manhã... Foi uma herança do governo do Sarney que eles estavam tentando na verdade, corrigir. Veio né? ainda dos anos 70, final dos anos 70, com a crise do petróleo, aí desbaratou a economia. Que a gente cresceu bem no início dos anos 70. No final dos 70, já passando para os 80, e aí veio Sarney, que o Sarney já pegou essa onda da economia ruim. Aí veio Delfim Neto e não conseguia. Aí já planos e planos econômicos. Veio FHC, nunca mais nós tivemos. Vocês nem têm essa experiência de o que é uma moeda diferente. Vocês conheceram a real e acabou. Nós tínhamos cruzado novo, reis, reais, cruzeiro, o escambau. Aí, para a transição, criou-se uma moeda, que essa sim era como se fosse o dólar, que era chamada URP. Tinha uma tablita, quanto equivalia na moeda atual para lá, e depois criou-se o real. Então, para uma transição, eu acho que é viável que se tenha o dólar como um parâmetro, como uma moeda. Não sei se a longo prazo isso funciona. É isso, a gente volta a falar aí do presidente Lula, porque ele quer destinar quase 647 milhões de reais para a propaganda oficial do governo em 2024, ano em que serão realizadas as eleições municipais. O valor foi inserido no projeto de orçamento do próximo ano e, se aprovado, vai representar um recorde de gastos para o setor. A gente chegou a falar disso semana passada, não foi? E que é algo que, por exemplo, muitos eleitores do Bolsonaro reclamam, que ele pode ter perdido a eleição aí, nessa questão de não investir na publicidade. Mas aqui é uma coisa meio vergonhosa, porque eu acho, nós todos, né, vivemos também por isso, né, que o governo deve sim gastar com comunicação. O problema é a circunstância. Nesse momento em que ele reserva um número recorde, nós temos, ele tirou quase o mesmo tanto do combate à criminalidade. Nesse momento, nessa semana, agora mesmo, ele diminuiu, ele cortou, mas já tem 3 bilhões de corte do orçamento.
na saúde e na educação. É isso. Agora a gente vai para a nossa segunda pausa, mas fica aí que já já a gente está de volta para o último bloco do Da Hora dessa segunda-feira. Sejam bem-vindos de volta ao último bloco do Da Hora dessa segunda-feira. E vamos continuar comentando sobre o assunto que deixamos no último bloco. Que a grana, recorde, 700 milhões, em torno de 700 milhões, que o governo vai destinar para a comunicação no ano eleitoral. Aí hoje você vê a notícia, olha a manchete, o governo bloqueia mais 588 milhões. Já tinha bloqueado 700 milhões da área de combate à criminalidade. E aqui diz assim, no novo corte de despesa leva total para 3 bilhões, o que é que já tem de corte no governo? 3 bilhões e 800 milhões no ano. No anúncio, o governo ignora uma conta de 20 bilhões. Ele está cortando isso aqui, dá 3,8 bilhões. Mas para voltar a pagar o piso constitucional na área da saúde, o governo precisa de 20 bilhões de reais no próximo ano. Notícia que se conjunta com essa, terceiro mês consecutivo de queda na arrecadação de impostos do governo. Então o governo tem que correr para cortar gastos e não de colocar mais dinheiro na comunicação. A comunicação já está tão bem fazeja ao governo, devia assim, como esse ano, o próximo ano vai ser um ano ruim também para as contas do governo. Não era um ano que ele tinha que dobrar. Talvez por isso. Como vai ser muito ruim, o governo precisa se comunicar para dizer que não está tão ruim assim. Olha, e mudando de assunto, a Polícia Federal deverá devolver cerca de 4 milhões e 400 mil reais a investigados no inquérito sobre a suspeita de desvios em contratos de kits de robótica em Alagoas, envolvendo aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. A medida faz parte da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que nesta quinta-feira arquivou o inquérito em questão. Os bens apreendidos, que deverão ser restituídos, envolvem a quantia financeira milionária em espécie e foram encontrados pela PF dentro de uma empresa que, de acordo com a investigação, estaria envolvida no esquema de desvio de dinheiro da União e não possuía capacidade econômica para movimentar valores dessa magnitude e natureza. Segundo a Controladoria Geral da União, as supostas fraudes e o superfaturamento teriam gerado aos cofres públicos um prejuízo de mais de 8 milhões de reais. Essa história me lembra uma cidade aqui da região metropolitana, uma época que tinha uma investigação de compra de carne para merenda escolar de superfaturamento numa papelaria. Você comprar... É o samba do crioulo doido. O que é que o STF fez, né? Começou essa do Toffoli, inutilizando, dando como imprestáveis as provas legítimas, legais, regulares da Odebrecht. Aí você fica na dúvida, depois disso, vão devolver o dinheiro? Ele dizia isso em tom até de piada. Pois não é que está acontecendo. Aí vem o Gilmar, rimando com o Toffoli, também torna imprestáveis as provas do kit robótica. Por que o Gilmar fez isso? Primeiro, o Gilmar vetou por uma questão de competência. Quando surgiu, durante a investigação, o nome de Lira, não podia mais ser a justiça comum, por causa do foro por prerrogativa de função, o tal do foro privilegiado. Isso era competência do STF. Como foi feito na primeira instância, babau, acabou. E talvez agora vai ter que devolver essa grana aí que foi apreendida. Mas olha só, o próprio STF está julgando esse povo aí que se chama de patriota do 8 de janeiro, sem que nenhum deles tenha foro por prerrogativa de função. Também não é competência do STF. A questão é de competência. Não podia a primeira instância julgar porque era competência do STF. E não pode também o STF julgar esses atos antidemocráticos, chamados assim, porque a competência é da primeira instância. O caso das joias, mesma coisa. O STF está trazendo para si o que é dele e o que não é, para mandar e desmandar no país.
Então, já que está havendo devolução do kit, já nós vamos ter que devolver. E outra coisa doida, o CNJ está investigando o Moro, porque o Moro conseguiu dinheiro das empreiteiras e devolveu para a Petrobras. Em que mundo nós vivemos? Em que um juiz que toma dinheiro dos bandidos e devolve para a vítima, que é a Petrobras, vai investigar o juiz que assim agiu. É uma inversão dos valores todos. O bandido vai virar mocinho e o mocinho vai virar bandido. O país está de pernas para o ar, pelo menos nessa área da judiciária. E continuando falando de educação, porque o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, pediu que a Advocacia Geral da União tome providências cabíveis nas esferas administrativas, civil e criminal contra os deputados Nicolas Ferreira e Felipe Barros. Os congressistas, disse ao ministro, divulgaram informações falsas de que o governo federal teria adotado banheiros unissex em escolas. Silvio enviou na sexta-feira um ofício a alguém que afirma que Ferreira divulgou o vídeo em que distorce completamente uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, um órgão autônomo. Ele e Barros, lê-se no documento, teria espalhado desinformação ao dizer que o governo instituiu as instalações agêneras em centros de educação. Olha, é um negócio esquisito. Quer dizer, então, que o Conselho é autônomo? Quem é o Conselho? Não faz parte dos direitos humanos, esses conselhos? Como é que o governo... Por que esse Conselho é tão autônomo e do governo anterior não fez? Vem fazer exatamente neste governo, que quando da campanha se dizia o governo Lula vai instituir os banheiros unissex por gêneros, indicação de gênero. Eu, marmanjo, chego lá e digo, eu me identifico como mulher, quero me ser chamado de Luciana e quero ir para o banheiro das mulheres. Olha só, estou fazendo uma caricatura, mas há sim uma resolução de um conselho das pessoas LGBTQ e mais, o escambau, dizendo que as escolas devem garantir esse banheiro por gênero. Se ele é autônomo, então, ok, ninguém vai colocar, nenhuma escola vai seguir. Se ele é autônomo, se isso não tem um poder de governo, porque é no governo Lula, é no Ministério dos Direitos Humanos desse senhor ministro, que agora, em vez de ele corrigir, em vez de ele chegar e dizer direitinho como é, explicar, não, vem dizer que os deputados estão desinformando. Ora, o que os deputados são ali é a representatividade do povo. E o povo realmente se escandaliza com esse tipo de coisa, não concorda. Por exemplo, se o Conselho é autônomo, você não viu o ministro chegar e dizer, olha, o Conselho tomou essa decisão, mas nós somos contra. Não, ele sabe da decisão, deixa que a decisão está aí, é como se fosse um balão de ensaio. A gente coloca para ver a reação da sociedade, porque nós vamos devagarinho, né, igual o sapo que você vai esquentando a água ali, morninho, até que ele vai morrer, sem perceber a mudança. Então você vai devagarinho, coloca, não, isso é um conselho autônomo, não somos nós, quando a reação é negativa. Se não, deixa passar e daqui a pouco tem uma regulamentação do governo. Agora eu acho estranho como é que um conselho autônomo não faz parte do governo e manda isso para as escolas. Por que o senhor ministro não explica isso daí? Ao contrário, ele quer tirar o debate, ele quer a falta de transparência, ele quer que a AGU persiga os parlamentares, porque estão criticando essa atividade, assim como a AGU estava perseguindo jornalistas, segundo ele, por desinformar. O jornalista sugeriu, acho que houve um problema lá, vamos investigar. Aí quem pede investigação está sendo investigado. Quem denuncia está sendo denunciado. É, de novo, a inversão que esse governo tem imposto ao Brasil. É isso, Luciano. Nosso Da Hora desta segunda-feira vai ficando por aqui. Queria agradecer a sua presença e pedir aí suas considerações finais, um resumo do que a gente falou hoje. Pois é, nós temos que falar, né? Nós temos que ficar dizendo o que é que está acontecendo nesse país. Cabe a nós, jornalistas, dizer, orientar, estimular, debater. Não é orientar e influenciar você, mas debater, pelo menos.
O que é que o governo está querendo lhe engabelar? Então, é com esse ânimo que a gente está sempre aqui. Às segundas-feiras é uma alegria estar aqui na TV União. Passei a gostar muito daqui e dos companheiros, os dois, Gabriel Viana, Gabriel Henrique e a Rochelle. Rochelle, arrocha aí e vem trabalhar. Um abraço, muito obrigado à nossa audiência. Até a próxima segunda-feira. É isso, a gente que agradece, Luciano. Gabriel, muito obrigado pela sua presença. E aí, suas considerações finais? Queria primeiramente agradecer a sua presença e a sua audiência e dizer que você faça parte também do programa da Hora. Contribui com a gente através do nosso WhatsApp. Mande suas denúncias, mande suas solicitações, sempre presente aqui com a gente através do nosso WhatsApp ou das nossas redes sociais. Um forte abraço e até amanhã. É isso, nosso WhatsApp que vai aparecer agora na sua tela para você conferir, tá aí, é o 981010984, reforçando o que o Gabriel falou, participe, sua participação é imprescindível para a gente fazer o programa da hora. Agora você fica com o programa do Ferreira Aragão e depois o Esporte União, tá certo? Um grande abraço e até amanhã.